Muito bem, estamos aqui com o vice-presidente Hamilton Mourão, eleito senador com 2.593.000 votos, é É isso? isso aí, quase 2.600. Quase 2.600, foi mais voto que o Moro, hein? Mas tinha mais candidatos lá em Tinha São mais Paulo. candidato. Tinha mais candidatos. Bom, presidente, é uma novidade na sua trajetória, né, de vida, na sua carreira. O senhor chegou a general, toda uma carreira bem sucedida na área militar, depois vice-presidente, que já foi uma novidade, e agora vai exercer um mandato legislativo. Primeiro eu queria a sua avaliação da votação da campanha. Como é que foi fazer campanha? Foi diferente daquilo que o senhor já está acostumado a fazer? O senhor que tem aí já essa trajetória política como vice-presidente? Na realidade, né, Cláudio, 2018 foi o meu debut, vamos dizer assim, em termos de campanha política, né? Só que naquele momento era uma campanha, vamos dizer assim, de ator coadjuvante, né? Porque o candidato era o presidente Bolsonaro. Claro. Mas teve um momento atípico, né, naquela campanha, porque o presidente, com pouco mais de 2 semanas, ele saiu fora devido ao atentado que ele sofreu, né? E aí eu fiquei sozinho, né, viajando pelo país e buscando, né, colocar as nossas propostas. Aí, óbvio, dei, né, umas caneladas, né, porque faltava experiência para isso, né? Você, como candidato, tem alguns limites que você não pode nem deve ultrapassar. E ficou aquela experiência. Só que agora, essa foi uma campanha onde eu era o candidato, né? Um estado como é o Rio Grande do Sul, que é um estado politizado, havia outros 2 candidatos, né, que tinham um potencial enorme por serem nomes políticos tradicionais. Sim. Nós traçamos uma estratégia, né, de como, né, chegar na frente no momento certo e percorremos o estado. Foi uma campanha feita na rua, né, o tempo todo, e isso levou... Quantos municípios, mais ou menos, vocês rodaram? Olha, o Rio Grande do Sul são 497 municípios, né? Nós tivemos aí, ao longo desse período, né, naquelas principais cidades, né, que nós elegemos como os polos base ali. Então, tivemos aí, desses 497, uns 60 municípios eu estive pessoalmente, fora vídeo e essas coisas todas que são feitas, rede social, que foi muito utilizado, né? O que o senhor acha que pautou o eleitor do Mourão? Olha, o que nós procuramos colocar, primeiro, foram propostas muito claras, né, tanto na parte de desenvolvimento econômico, na questão de educação, de saúde, segurança pública, que são pautas muito caras ao eleitorado, né, do Brasil e, em particular, do Rio Grande do Sul, né? E, óbvio, que nós procuramos sempre nos posicionar como o eleitor do segmento conservador e de direita, né, que é majoritário no Rio Grande do Sul. Então, nós procuramos colocar que nós éramos a candidatura que tinha condição de bater o candidato do Partido dos Trabalhadores. O senhor acha que ainda o país, de uma maneira geral, a opinião pública, a imprensa, a própria classe política, já começou a entender o que é essa representatividade da direita, da centro-direita, que esse eleitor brasileiro está buscando? Porque, historicamente, ela sempre se fez presente de uma maneira muito mais tímida, né? E, na narrativa pública, ela é sempre taxada de radical, retrógrada, de fascista, de não sei o quê. E não é isso, né? Você tem um Brasil inteiro aí, tem uma metade, ou pelo menos um meio Brasil, né? Um Brasil ainda desconhecido, vamos dizer assim, dessa narrativa pública, né? Que precisa ser descoberto, ser aceito, né? Para que haja um diálogo, né? com todo o resto, não? É aquela história, né, Cláudio? O mundo inteiro tem partido conservador. Sim. Não é? E as pessoas têm que compreender o que é o verdadeiro conservadorismo, né? O conservador não é um ser que está com os olhos postos no passado, mas ele entende que a tradição e experiência são fundamentos do país e que devem ser preservados. Não é? O conservador também, ele compreende, né, a natureza humana, não é? Com suas belezas e suas feiuras, vamos colocar dessa forma. Né? O conservador entende a presença de Deus, né, junto a tudo aquilo que existe ao nosso redor, e é alguém que entende também que os direitos básicos não são obra de governo nenhum. Não é? O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à busca da felicidade, não é o governo que nos concede.
Então, essa é a filosofia básica do verdadeiro conservadorismo e é o que as pessoas do Brasil acreditam, né? Grande parte dela. Essa é uma questão de fundo que normalmente ela não é debatida, mas, assim, eu também, na minha experiência de mais de 20 anos de cobertura política, jornalística, correndo o Brasil também, eu percebo que não importa o espectro ideológico ou político em que esteja determinado eleitor, determinado cidadão, no fundo todos querem a mesma coisa, que é prosperar, é ser feliz, essa busca da felicidade. Exatamente. Né? E o que às vezes há um desencontro é na compreensão do caminho até lá. Mas parece um caminho claro, não? O que eu vejo, né, Cláudio, é o seguinte, a esquerda, né, ela considera que o Estado, né, é que tem que ser que concede isso para as pessoas. Né? E o conservadorismo, a direita, ela considera o Estado como um indutor do crescimento e não como aquele ente que é responsável por, né, vamos dizer assim, ser o pai de todos. Né? E isso aqui no Brasil ocorre muito, né, porque nós temos, né, uma trajetória de lideranças populistas, né, e que procuram se apresentar dessa forma. Né? O paradigma disso aí é o Getúlio Vargas. Né? É o paradigma desse modelo. Né? Então, esse modelo ele entrou em xeque a partir de determinado momento e uma massa de brasileiros que não se sentia representado, de um momento para outro se sentiu representado, e aí surge a figura do presidente Bolsonaro, né, que passa a encarnar, vamos dizer assim, o desejo desse segmento do eleitorado brasileiro. E não será o último, né? Eu entrevistei o presidente essa semana, né, e perguntei justamente assim, presidente, se o senhor perder, né, não for reconduzido a um segundo mandato, o que o senhor vai fazer? Aí ele, não, eu vou para Angra pescar, Mambucaba, vou para embora. Eu falei assim, mas você vai deixar esse Congresso todo aí, quer dizer, toda essa nova frente de centro-direita que se formou, é o fim do bolsonarismo? E aí me chamou a atenção que ele falou assim, não é questão de bolsonarismo, o que importa é justamente você dar espaço para que novas lideranças surjam. Eu bato muito nessa tecla, presidente, porque é o seguinte, quando eu olho para a esquerda, e eu acho que a esquerda deve existir como força política numa democracia, tem que haver. Como o centro, como todos devem existir e dialogar, eu bato sempre nessa tecla, falo muito nos meus programas assim que o PT ele se arvora o direito de ser o único legítimo representante da esquerda, e o Lula parece ser essa figura que não permite que nenhuma outra liderança surja. Então me chamou muita atenção o Bolsonaro dizer, não, é importante que novas lideranças surjam. Quer dizer, é uma postura bem diferente, né, de quem quer ser o único, né, que manda, vamos dizer assim, né, e de um outro lado. Isso é parte dessa, vamos dizer assim, dessa filosofia, desse polo político, desse conservadorismo, dessa centro-direita? Eu vejo dessa forma, Cláudio. Apesar de ter sido criado esse termo bolsonarismo, porque tá bom, tem uma parcela do nosso grupo que idolatra o presidente Bolsonaro, é aquela turma que grita, o mito, tá, essa coisa toda, né? Mas existe uma parcela bem significativa que vê apenas no presidente a pessoa, a liderança necessária para que as nossas ideias, né, e a nossa filosofia avance nesse momento. A esquerda, tu colocaste bem, né, ela não se renovou. Nós estamos 20 anos depois, né, com o mesmo candidato a presidente que já passou 2 termos, né, como presidente da República e voltando a ser candidato. Né? Então, cadê um líder? Não tem, porque uma coisa é clara, se não houvesse o Lula hoje para concorrer contra o Bolsonaro, eles não tinham nenhum outro nome. Nenhum outro nome. Tá? Seriam derrotados fragorosamente novamente, tá? Visto o que está acontecendo lá em São Paulo, não é, com o Tarcísio e o Haddad. Né? Então, eles não têm outro nome. Isso é ruim para o país. O país precisa que as lideranças se renovem. Nós não podemos ficar, não é, com um presidente já beirando 80 anos de idade. Né? Isso não é bom. Não é? Tu vê o que está acontecendo lá nos Estados Unidos com o presidente Biden. Né? Outro dia eu estava olhando ali, né, o pessoal já criticando que ele passa mais tempo lá em Delaware, na casa dele, do que na Casa Branca. Porque é aquela história, ele já está mais velho, né? Então é complicado. Não é? Você, para
guiar um país, né, do tamanho dos Estados Unidos ou do tamanho do Brasil, você tem que ter energia, você tem que ter disposição, o que, quando você fica com mais idade, é mais difícil. Né? No Senado, o que o senhor pretende, quais são as suas prioridades? Cláudio, eu sempre tenho batido que são dois eixos. Né? Um eixo é o eixo do desenvolvimento econômico, porque nós precisamos entrar numa era de desenvolvimento econômico sustentável, não é? Porque é o que gera emprego e renda. Né? E nós melhoramos um pouco aí na geração de emprego, mas ainda temos 9% da nossa população economicamente ativa desempregada, né? Sem falar naqueles que têm um meio emprego, né? Vamos colocar assim. E precisamos de melhorar a renda do povo brasileiro. Né? Então, desenvolvimento econômico hoje passa por quê? Pela reforma tributária, pela reforma administrativa, por investimentos em infraestrutura, né? Pela questão do agronegócio ter, né, uma sequência de apoio, apesar do agro, hoje ele caminha com as pernas dele, mas ele precisa de apoio. Ainda quase caminha. Né? Eu acho que o agro ainda... Porque o agro é uma indústria a céu aberto, ele tem as dificuldades dele. Então, esse é um grande eixo, desenvolvimento econômico. E o eixo que eu chamo, outro eixo é o eixo social, né? Que são a questão da educação. Não é? Nós temos que dar um salto de qualidade na educação, e eu vejo que a escola de tempo integral é a hora da gente batalhar por isso, não é? Tirando com isso crianças e adolescentes da rua. Não é? Nós estamos no momento da inversão da curva demográfica aqui no Brasil, então tem menos crianças e adolescentes ingressando na escola pública, vamos colocar assim, e o recurso é praticamente o mesmo, então dá para fazer melhor. Precisamos ter um gerenciamento melhor nisso aí, uma integração melhor nos 3 níveis, município, estado e governo federal. A questão da saúde, não é? E também é uma questão de gerenciamento, não é? E segurança pública, que é algo que... Não é? E aí segurança pública passa por legislação penal, por melhoria da capacitação das polícias, né? E um assunto hoje que permeia tudo, que é o restabelecimento do sistema de freios e contrapesos. Porque o nosso sistema democrático está desequilibrado. O executivo está muito, vou usar um termo gauchesco aqui, está muito agachado. Né? O legislativo invadiu o seara do executivo com a questão do chamado orçamento secreto. Né? E o judiciário, o ativismo que ele vem tomando aí, também invadindo a seara, tanto do legislativo como do executivo. Então a gente precisa reorganizar isso aí. Você acha que essa reorganização passa por um processo de discussão, de impeachment de ministros do Supremo, por exemplo, que isso foi uma pauta bolsonarista durante esses anos, mas ela não avançou num Senado com o Rodrigo Pacheco, né, e um Senado com uma minoria, né, vamos dizer assim, de centro-direita. Agora que você tem aí mais representantes, o senhor acha que passa essa discussão, ela é válida? Em que momento? Como é que o senhor avalia? Eu acho que é uma discussão que tem que ser colocada, né? É uma responsabilidade do Senado, isso aí. Né? Eu acho que o processo de impeachment, vamos dizer assim, vamos dizer, o recurso mais extremo, né? Mas a lei tem que valer para todos. Né? Então, comprovado que há indícios de crime de responsabilidade por parte de algum magistrado, que se toque o processo. Né? Mas eu acho que outras medidas são importantes, né, para dar uma limitada no poder, que eu acho que está demais no STF. E o que eu vejo, estou falando particularmente do STF, eu acho que colocar mandato seria algo interessante. Agora, tem que ser discutido, não adianta eu chegar aqui e dizer, não, vou botar mandato no menino. Não, eu não boto nada. Vamos ampliar. Ampliar eu sou contra. Tá. Ampliar, eu fui mal interpretado numa entrevista aí então aproveita para esclarecer. Não, ele começou tocando nesse assunto e eu não disse não para ele. Eu fui tocar nas pautas que eu acho que é a questão de mandato e a questão da decisão monocrática. Né? Mas eu acho que mandato seria bom. Agora, qual é o tempo para isso? Claro. 10 anos, 15 anos? Que se debata. Mas que se debata. Né? Todo mundo tem mandato. Presidente tem mandato, deputado tem mandato, governador tem mandato. Né? Por que no judiciário não pode? O camarada pode ficar 30 anos numa função. Não é? É lógico. Não, e tem uma outra coisa que talvez, não sei se está no teu pipeline aí de discussão legislativa, mas que eu vejo que o STF precisa ser realmente uma corte estritamente constitucional. Né? Hoje ela
É quarta instância de criminal. Mas é o problema da nossa Constituição, né? A nossa Constituição, como ela abrange do alfinete ao foguete, tudo vira matéria constitucional, né? Essa é a realidade, né? É a forma como foi escolhida, né, lá então o problema não está pelos constituintes. Não está nas atribuições da Corte, está na Constituição que transforma tudo no momento em que você, aqui no Brasil, se coloca tudo sob o guarda-chuva da Constituição, é complicado. Eu sempre comparo com os Estados Unidos, que tem a mesma Constituição até hoje, uma Constituição que tem 7 artigos e 27 emendas. 27 emendas. A gente tem o quê? 111? Tem 11 emendas, fora o número de artigos aí a perder de vista, não é? Então, fica complicado, né? Claro. Fica complicado, aí a corte fica... Né? Aí com a questão, né, do nosso processo judicial, né, que é um processo esse da civil law, né? É um processo que ele se arrasta e tem N instâncias, né, diferente do processo de common law. Né? Então, a corte termina sendo, né, assoberbada por essas... Eu gostei do senhor falar em discussão, em debate, porque o legislativo é para isso, né? Lógico. Eu sempre chamo o Congresso do Oceano Atlântico. Ali desagam todos os rios. Ou se vamos falar da Amazônia, é o Rio Amazonas. Todos os afluentes chegam nele lá. Né? Ou seja, toda a sociedade está representada dentro do Congresso, né? Com todas as suas múltiplas facetas, né? Homem, mulher, negro, índio, gay, está todo mundo representado lá dentro. Amém, né? Que bom. Amém. Então, vamos discutir lá dentro. Aí eu toco eu gostaria de aproveitar esse gancho para tocar nessa questão, por exemplo, da criminalização dos institutos de pesquisa. Eu imagino que o senhor tem as suas críticas, eu tenho as minhas, inclusive, talvez ao longo da campanha na imprensa eu tenha sido o único que ficou por um bom tempo batendo nisso, porque eu via a divergência dos institutos de pesquisa, das pesquisas de um e de outro, falei assim, alguém está errado, não pode estar todo mundo certo, né? Alguém está errado aqui. E aí o resultado da eleição mostrou isso, provou que realmente tem uma divergência que não é explicável assim facilmente. E aí o Congresso hoje, a partir da Câmara, já iniciou um processo de punição, né? Inclusive o Arthur Lira acelerou esse processo, pegou um projeto que já estava lá tramitando para, né, não ter de passar nas comissões temáticas, na CCJ, etc. e tal, e já colocou, aprovou urgência, isso já vai para plenário. Não era para a gente fazer uma discussão disso antes, quer dizer, entender essas metodologias, o que está ultrapassado, entender onde está o erro? Concordo contigo, Cláudio. Eu acho que é o seguinte, número 1, você não precisa criminalizar, porque onde estará um crime aí, no caso de uma pesquisa? Se a pesquisa está sendo feita de má fé. Então, se você comprovar que está sendo feita de má fé para beneficiar A, B ou C, já está um crime colocado aí, puro. A lei já existe. Já existe. Não precisa dizer criminalizar. Agora, a metodologia desses institutos tem que ser revista, né? Porque os erros têm sucedido aí. Né? E não é de agora, na eleição de 2020, né? De 2018 já aconteceu também. Né? Então, eu sempre coloco da seguinte forma. Tá bom, você faz uma entrevista com 1.500 pessoas e você quer dizer que aquilo é a opinião de 160 milhões de pessoas? Amostragem, né? Porque isso é uma extrapolação de tendência, né? Então é um processo estatístico. Sim. Né? Aí tem aquele velho ditado, né, de que a estatística é igual ao biquíni, né? Mostra tudo, mas esconde o essencial. Né? Então, eu acho que eles têm que rever, eles têm que mostrar onde é que está o erro. Né? Eu vi aquela senhora lá do Datafolha, logo nos 2 dias seguintes, tentando explicar o que era inexplicável. Não, e me chamou muita atenção que ela falou assim, não, a gente faz a pesquisa para ajudar o eleitor a decidir. Eu falei, tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá errado, tá errado, não tem que ajudar nada. Pesquisa não é para ajudar ninguém nada. Quer dizer, se então, eu acho que a diretora do Instituto pensa assim... Acho que talvez seja mais prático você limitar o período onde essas pesquisas foram feitas e dizer, nos 15 dias que antecedem a eleição, 0 pesquisa. E o curioso da falta de debate, né? A Câmara não quer debater, o TSE não quer que se investigue, né? Suspendeu as investigações, mas também não se coloca, né? Não pediu informação, não promoveu o debate. Foi a primeira colocação que eu fiz aqui para ti, né? Que se verifique se está havendo má fé. Claro. Né? Porque se é um erro metodológico, ok.
Mas se é um erro orientado para beneficiar fulano ou beltrano, aí se puna. Claro. Né? O senhor falou das diretrizes. O senhor teve essa experiência cuidando do Conselho da Amazônia, mas o senhor não falou disso como uma das diretrizes. O senhor não vai mais tratar disso? O senhor cansou no Senado? Não vai mais tratar disso? Não, mas a questão ambiental, hoje, né, quando você fala em desenvolvimento econômico, a questão ambiental está inserida nisso aí. Né? Claro. Ela não foge mais disso aí. Né? Porque hoje, quando você fala de desenvolvimento sustentável, né, para não ferir o meio ambiente, eu já considero isso um pleonasmo. Né? Porque hoje você não pode produzir destruindo. Claro. Né? Essa é uma realidade. Não há mais espaço no século XXI para isso. Né? Então, a questão da proteção ao meio ambiente, para mim, está inserida em todo e qualquer projeto de desenvolvimento hoje no mundo. E aqui no Brasil, o Brasil não pode fugir disso aí. Entendi. Né? Uma última coisa, voltando só nas suas prioridades. Quando o senhor fala de educação, eu vejo muita discussão sobre modelo de ensino, currículo. Eu vejo pouca discussão sobre valorização do profissional, do professor. Eu digo que esse tema me toca porque meus pais são professores aposentados, os dois. Minha mãe era professora. Pronto. Então, assim, eu estudei em escola pública. Eu fiz escola técnica federal, excelente. Eu fiz todo o meu fundamental na escola pública. E na época, eu já estou com 45, mas na minha época ainda era um ensino. Inclusive, teve uma vez que teve uma greve, quando eu estava terminando ali a 4ª série, e aí foi quando eu passei, teve uma greve de 3 meses, que foi quando eu passei para a escola particular, porque não podia perder o ano. E quando eu cheguei na escola que eu fui fazer, eu estava 3 meses adiantado no ensino. Então, além de ser um ensino potente, ele realmente estava à frente até do ensino privado. Mas isso se perdeu, né, ao longo das últimas 3 décadas, né, pelo menos. 3, 4 décadas. Isso se perdeu. E eu percebo que tem a ver também com a desvalorização do profissional. Quando você... E, aliás, quando a gente fala dessa ideologia de esquerda e tal, que acaba sequestrando o professor, porque o professor ganha pouco. Não tem reciclagem, não tem ensino, né, para ele se especializar, está melhorando, etc. E tal. Você senta hoje numa escola de primeira linha aqui de Brasília, privada, e os professores são atualizados pelo menos uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, eles passam por cursos internos para se atualizarem, para se desenvolverem. Isso não existe, imagina, isso não existe na escola pública. Então, assim, me incomoda muito essa falta de valorização do professor que permite que ele fique abandonado. E aí ele acabe sendo sequestrado por movimentos políticos, partidos, né? E isso sim acaba impactando, né? Quando você fala o ensino não pode ser ideológico. Poxa, mas você está deixando o professor ser capturado por essa narrativa, por ser manipulado por partidos políticos, etc. Cláudio, a profissão perdeu o atrativo, né? Perdeu o atrativo. Você vai para a Coreia do Sul, vai para o Japão, o professor valorizadíssimo. Eu te digo isso porque a minha mãe, que foi professora, tinha um respeito das alunas dela, tinha todo... Até hoje eu encontro umas senhoras ainda, né, que foram alunas da minha mãe, né, e que dizem, eu fui aluna da sua mãe, não sei o quê. Então, são coisas que... E hoje você praticamente perguntar aí quem é o teu professor, quem é a tua professora, vou perguntar para os meus netos, eles não sabem. Não sabem. Né? Nem lembro o nome que deu aula no ano passado para eles. Né? Então, como valorizar? Né? E aí eu vejo que isso é uma ciranda, né? É uma ciranda porque, quando eu falei para ti a questão de geração de emprego e de renda, o país precisa subir a renda. Não é? Nós estamos encurralados aí presos na armadilha da renda média e não conseguimos sair para nos tornarmos um país rico. Né? Porque ao nos tornarmos um país rico, né, sobe a remuneração de todo mundo. Então, hoje, o professor que é de escola pública, ele está limitado pela questão orçamentária do Estado. Né? Então, nós precisamos arrecadar mais para ter condições de pagar melhor. Agora, quando eu falei para ti da escola de tempo integral, né, tu dá um salto aí, o professor pode dobrar o salário dele, porque ele passará a dar aula no turno inteiro. Né? Então, são medidas que nós temos que trabalhar nos 3 níveis e ver como a gente pode fazer isso aí. Eu tenho certeza que se o professor ganhar
igual um profissional, sei lá, a gente tem aí valorizado em tantas outras áreas, né? A área de TI, por exemplo, e tal. Se o professor ganha um salário respeitável... Sim, a carreira passa a ter atrativo. Passa a ter atrativo. Você passa, de fato, a... E você não vai... O sujeito não vai ligar para... Porque hoje o que eu vejo na carreira, Cláudio? Lá estão, vamos colocar, os idealistas, né? Esses independentes, ganha mal, ganha bem, o cara ele tem a propensão para ensinar. Né? E tá aquela turma de assim, o que sobrou. Né? Sobrou para mim ser professor. E outra coisa, não é qualquer um que pode ser professor ou professora. Isso aí é um dom que a pessoa tem. Eu sempre comparava com... Né, eu já fiz várias palestras a respeito disso, e eu falava de um professor que nós tivemos quando eu era cadete na MAN, que era professor de física, que a turma dizia que, na realidade, ele tinha chegado como instrutor de educação física. Perdeu a educação e ficou com a física, né? Porque ele era um péssimo professor. Né? Então, e esse troço te marca, obviamente. Né? Então, a gente tem que melhorar essa, como tu falaste, a qualificação do docente, né? Com cursos de atualização, né? A melhor forma de abordar e de ensinar, tudo isso tem que ser colocado. Tudo bem, tá bom. Acha que dá Bolsonaro aí? Acho que nós vamos ganhar essa eleição. Você acha? Acho, vamos vencer essa eleição. Já começou ontem. Rodinei 22, ó. Certo. Olha, obrigado pela entrevista. Esse foi o Hamilton Mourão, nosso atual vice-presidente e futuro senador pelo Rio Grande do Sul. Vou te fiscalizar, hein? Tá tranquilo, Cláudio. Aqui a conversa hoje foi tranquila, mas na próxima já vai ser outra. Quando você assumir lá. Eu tô acostumado. Deixa eu te perguntar. Não, porque eu brinco com isso, mas é uma verdade, né? As nossas autoridades, de maneira geral, elas não estão acostumadas a sofrer o escrutínio público. O escrutínio tem que ser fundamentado também, né? Não pode ser histeria coletiva, não. Mas eu esqueci de tocar um assunto que eu acho que é fundamental para essa... O senhor já tem conversado sobre uma possibilidade de presidir o Senado, ou você acha que ainda é cedo? Eu tenho sempre um ditado no Exército que diz o seguinte, Cláudio: pato novo não dá mergulho fundo. Né? Então, eu acho que eu vou chegar no Senado, eu tenho que me assenhorar da situação. Então, num primeiro momento, presidir uma comissão é algo que eu gostaria. Já é aí pronto. Depois, passado um período, dá para a gente se apresentar. Né? Até porque é a minha primeira vez no parlamento. Claro. Então, eu não posso chegar lá dizendo, eu quero ser o presidente do Senado. E daí eu não conheço como é que é o trâmite lá dentro. Legal. Né? Eu vou comer pela mão dos outros. Claro. Né? Já escolheu o gabinete? Isso é o Pacheco que distribui, né? Não tem essa história de escolha. O presidencialismo lá dentro funciona. Cuidado, porque vão te colocar num gabinete lá no subsolo. Essa disputa de gabinete na hora da transição aí. Eu sei disso. Mas também é aquela história, Cláudio. O que vier é lucro. Tá, né? Não vou ficar me debatendo por causa disso aí. Tá bom. Eu sei que o trabalho não está dentro do gabinete, está no plenário ali, está nas comissões. O trabalho está no plenário. Obrigado mais uma vez. Nada, eu que te agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço aí, gente.